como é então essa questão do fantasma, a lógica do fantasma e o que tudo isso tem a ver com a história do homem menino que encontra uma moeda de R$ 200 nos trilhos da estação e tem que devolvê-la. Fantasma é como nós traduzimos aquilo que Lacan chamou de fantasma. Há quem traduza por fantasia. Eu sou daqueles que preferem traduzir por fantasma. A lógica do fantasma. Seminário 14 de Lacan. Bem, o fantasma ele tem basicamente duas maneiras de se pensar isso. E que, não por acaso, tem a ver com dois momentos do desenvolvimento, do ensino. Uma dessas formas é ver o fantasma como uma fantasia fundamental, no sentido de que o sujeito é resultado de uma intervenção da linguagem sobre o real, digamos assim. Ou seja, o sujeito é efeito de significante no ponto onde ele decorre de uma operação significante. Enigmas, né? Enigmas, como eu já disse. Mas, na verdade, é o seguinte: se o sujeito humano é resultado de uma operação de linguagem sobre o organismo, sobre o real, então, nesse ponto, onde ele é sujeito por uma operação de linguagem, o efeito de significante ali marca o sujeito. Vou dar um exemplo bem prosaico e que tem a ver com a nossa história. Se alguém me diz, filho meu, não encontra dinheiro, eu posso realmente não encontrar dinheiro durante toda a vida. Mas não apenas isso. Eu posso, sob essa marca, filho meu, não encontra dinheiro, eu posso me apresentar ou me oferecer para a vida de uma forma que faça jus a essa lei. Então, eu posso me apresentar para a vida, para o outro, para o que quer que seja, mas fundamentalmente para esse percurso, essa odisseia da vida, eu posso me apresentar como alguém que não liga para dinheiro, não gosta de dinheiro, não quer dinheiro, não sabe cobrar pelos seus serviços, pelos seus produtos, pelo seu trabalho. Alguém que fica com dificuldade financeira a vida toda, alguém que não é pago, alguém que não paga, alguém que fica devendo. Uma infinidade de possibilidades que um sujeito pode articular essa marca significante. Filho meu não encontra dinheiro. Estou falando disso porque é a nossa história, que estamos comentando desde o começo. É uma fantasia, né? Essa fantasia fundamental que marca um sujeito e que ele carrega pela vida fora e que com ela ele se apresenta e se oferece para a existência, ou para o que nós chamamos de existência. Essa fantasia fundamental, ela pode ser muito dolorosa. Ela pode não se ajustar muito bem ao sujeito, ou não permitir que ele se ajuste muito bem. Estamos falando de corte e costura aqui, né? Ela pode ser uma fantasia muito apertada, muito grande, muito frouxa, muito pequena, muito curta, enfim, desconfortável. E como isso repete, porque o real repete, o real retorna, e essa fantasia ela toca o real. A gente viu isso na história quando o menino leva uma chicotada, uma surra de cinturão, de cinto, as marcas que isso deixa e a marca que essa moeda pode fazer na mão ou no corpo, quando ele tem que jogar a moeda fora, tem que devolver a moeda ao lugar onde ele encontrou. Ela vai, mas ela fica, pode ficar um buraco no corpo, na forma de moeda. Então,
Essa fantasia, ela incomoda e, às vezes, o que leva um sujeito a procurar uma análise é esse desconforto. É, muitas pessoas não procuram análise, evidentemente, né? Procuram outras coisas. E o sujeito recorre ao que tem, ao que se apresenta também. Pessoas diferentes procuram recursos diferentes. As práticas religiosas, as superstições. A gente explica a vida que tem, a vida que leva, da forma que pode. Né? Todo mundo faz isso. Todo mundo atribui a sorte, ao azar, ao outro, ao mundo, à sociedade, aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar e que incomoda. Então, essa fantasia fundamental, esse fantasma, ele vai ser, no percurso de uma análise, ele vai ser atravessado, percorrido, vai ser falado, 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 ou como eu disse num outro momento, ele vai ser reescrito. Esse fantasma, a gente vai ver daqui a pouco, ele é uma escritura. Essa história é uma escrita. Então, a análise oferece essa possibilidade de que o sujeito possa reescrever a sua história, o seu fantasma, e assim ressignificar essa história e esse fantasma. A história não pode ser alterada, os dados históricos estão lá, mas ela pode ser contada de outra maneira, ela pode ser contada numa outra sintaxe. E a sintaxe é a relação dos elementos da gramática, dos elementos de um texto, de uma frase, de uma sentença, sujeito, verbo, objeto direto, indireto, preposições, advérbios, etc. Não é? Qual é o lugar do sujeito diante de tudo isso? Essa é a interrogação que a análise coloca para um sujeito, embora o analista não tenha que fazer essa pergunta, né? Qual é o seu lugar no mundo? Mas o que a análise indaga ao sujeito é isso. Qual é o seu lugar diante disso que você traz aqui para me contar? Né? Porque eu passei a vida trabalhando, não tenho nada, não sou ninguém, enfim, eu não sou nada, não poderei ser nada, nunca poderei ser nada, como diz os versos do Fernando Pessoa, Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Afora isso, tenho todos os sonhos do mundo. Então, a análise, se alguém chega com essa queixa, essa demanda, a análise coloca isso sob questão, assim, ok, mas e qual é a sua posição diante dessa história? Né? Como é o seu lugar aí? Enquanto o sujeito vai recontando e reescrevendo isso, a sua posição se modifica. Necessariamente. Não é possível dizer a mesma coisa da mesma forma mais de uma vez. Então, essa é uma primeira perspectiva do fantasma. Me conte a sua história. Né? O que queres? Que vuoi? Lacan faz essa pergunta em italiano, que vuoi? Que queres? Que é o título de uma peça, O Diabo Enamorado, de um escritor, um teatrólogo, Cassotti, italiano. E o título da peça é esse, Que vuoi? Então, um sujeito invoca o diabo e o diabo lhe aparece e pergunta a ele o que ele queria. Né? O que queres? Lacan pega só essa frase, o que vou, o que queres, para falar sobre o fantasma o seguinte: um sujeito nessa condição de ser efeito do significante, e esse significante primordial, vamos dizer assim, essa intervenção primeira da linguagem, ela é feita por alguém que se encarna na história do sujeito, no romance do sujeito. Uma mãe, um pai, uma pessoa, enfim.
alguém que introduz o sujeito no campo da linguagem. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser uma pessoa qualquer e pode até não ser uma pessoa, mas pode ser uma máquina, por exemplo. Logo, logo isso vai estar em cena, né? Vamos ser recebidos e acolhidos e introduzidos na linguagem por máquinas. Não, não é de todo impossível. Mas, de qualquer maneira, diante dessa instância que introduz o sujeito no campo de linguagem, que introduz o significante, que produz esse efeito de significante capaz de transformar um organismo num sujeito, diante disso, o sujeito tocado pelo significante do outro, digamos que ele pergunta então a esse outro: o que queres? Você me traz ao mundo, me dá um nome, me chama de tchutchuco, de nhenhen, sei lá, nomeia meu corpo, meus buracos, olha a boquinha dele, olha o narizinho do papai, qualquer coisa assim. Faz tudo isso, me recobre de linguagem, me diz que eu vou ser astronauta, que eu vou ser jogador de futebol, que eu nunca vou encontrar dinheiro, porque eu sou seu filho. Enfim, estou me referindo à história. Aí você faz tudo isso, me bota aqui nesse negócio e o que é que você quer? Só que essa pergunta não é respondida. Primeiro, ela não é feita propriamente, né? Mas ela é estupefação do sujeito diante desse outro que ele traz ao mundo, que ele inaugura como efeito do significante desse outro. A ignorância, a surpresa, né? O que queres? O que você quer de mim? Né? Como o outro não responde, porque o outro quer tudo e não quer nada. Né? Por exemplo, uma mãe. O que uma mãe quer? Tudo. Né? Que ela quer reintroduzir o seu produto, talvez. E, ao mesmo tempo, não quer nada, porque ela quer dar. Ela, que imagina, não quero nada, eu só quero lhe dar. Isso é um pouco o romance familiar que a gente imagina. Né? E como essa resposta não vem sobre o que queres de mim, então o sujeitinho lá, o infans, o sujeitinho que está nascendo, que tá sendo produzido, ele inventa uma resposta. Ele recolhe os significantes do outro, ou os significantes do outro, e constrói uma resposta. O que queres? O que queres? O que queres? Ninguém responde, ele diz: então, está aqui eu, assim. Eu inteligente, eu bonitão, eu gostoso, eu pobrezinho, eu coitado, eu valente, eu covarde, eu, sei lá, miletré, mil e tantas alternativas. Miletré é a conta do Dom Juan. É um outro fantasma. Está aqui eu, Dom Juan, conquisto todo mundo. Então, isso é um fantasma, é uma fantasia fundamental. E é isso que a análise vai permitir que o sujeito percorra isso de frente para trás, de trás para frente, de baixo para cima, de cima para baixo, de todas as maneiras possíveis. É uma forma de ver a experiência analítica e aquilo que se chama a travessia do fantasma. Então, um dizer lacaniano muito conhecido, muito repetido, às vezes sem se saber bem o que se diz. A análise chega ao fim quando se atravessa o fantasma. Essa é a primeira perspectiva de se falar sobre o fantasma, que é essa ideia da fantasia fundamental. A partir de um certo momento do trabalho no ensino de Lacan, ele está mais voltado para aquilo que a gente chama o real, e o real é aquilo que não se pode dizer, aquilo que não se faz dizer, aquilo que não se permite dizer, o inefável, se você quiser, o impossível, o incompreensível, o estranho, o perturbador, a angústia, enfim, são muitas possibilidades. Então Lacan está mais voltado para isso e ele propõe uma outra coisa sobre o fantasma.
Ele diz, olha, vamos deixar de lado a fantasia fundamental, isto é, vamos deixar de lado a semântica. Ele diz exatamente isso. Vamos deixar de lado o enredo, o roteiro, enfim, a semântica. E vamos ficar com a lógica do fantasma. A lógica do fantasma é o sujeito diante do objeto. O que se escreve nessa escrita que é o fantasma é a posição do sujeito diante do objeto. Eu vou dizer de uma maneira que me agrada, que é o sujeito diante do objeto cuja perda o constitui como sujeito. Sujeito diante do objeto cuja perda o tira da condição do ser para a condição de falta a ser, que é um nome que nós damos ao sujeito na psicanálise. Devo confessar que, enquanto eu estava gravando, o meu fone, a bateria falhou. E enquanto ela recarregava, eu escrevi o que eu pretendia falar, porque eu achei que podia esquecer o ponto onde eu parei. Então, eu escrevi o seguinte: o sujeito diante do objeto, porque no corte da linguagem sobre o real, que eu já tinha falado, na intervenção do significante do outro, o sujeito perde um pedaço do ser que ele nunca mais será, para se tornar sujeito. Esse objeto, que será depois, mais na frente, numa outra operação, o objeto causa do desejo, como um objeto substitutivo. Esse objeto que o sujeito perde é a sua própria condição de objeto. É aquilo que ele até gostaria de recuperar para se tornar novamente um ser, um objeto para o outro, um objeto para o gozo do outro, um ser em imanência, mas que não poderá recuperar porque há uma lei que o impede disso. Essa lei nós chamamos de castração. É a lei, o interdito do incesto, em termos freudianos. Porém, isso que fica perdido no real retorna, não cessa de não se inscrever no simbólico, pois não pode ser falado, não pode ser dito, mas que, por outro lado, não cessa de retornar sempre ao mesmo lugar. O real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar. Essa é uma frase emblemática de Lacan. No entanto, essa lei que se interpõe entre o sujeito e o objeto é, para nós neuróticos, tão prevalente que o objeto só retorna do real em encontros fugazes, faltosos, porque nunca se realiza de fato. Por isso, a relação do sujeito com o objeto é uma relação de equilíbrio muito sutil, quase precário, eu diria, dependendo de sua estrutura. Esse encontro só se realiza por completo em determinadas condições de estrutura, ou quando o jogo, a história, a odisseia termina e o sujeito, dessa vez como ser, volta para casa. Qual é a escrita de que eu falava? A escrita é a lógica do fantasma, é a lógica da relação do sujeito com esse objeto. O fantasma se escreve S barrado punção A minúsculo, pequeno a. S barrado punção A minúsculo. O punção, esse losango que vocês estão vendo, ele na verdade é a combinação, conjugação, a articulação de quatro vetores. Dois vetores assim, de implicação e desimplicação, e dois vetores assim, de conteúdo e continente.
de maior que, menor que. Então, o sujeito está implicado no objeto, o sujeito está desimplicado no objeto. Ele está contido e ele contém o objeto. Como assim? Se você tomar, por exemplo, a relação do sujeito com o outro, no amor, não é o melhor dos exemplos, porque o amor não é do campo pulsional, que é onde isso se inaugura. O amor é do campo do ronron, diz Lacan. O ronron, o ronronar dos gatos que ficam deitados, enrolados neles próprios e se bastando a si mesmos e ronronando. Mas, ok, não é um bom exemplo teoricamente falando, porque não é do campo da pulsão, mas o amor é um bom exemplo porque quase todo mundo entende. Então, no amor, você está implicado no objeto e desimplicado nele, porque no amor o sujeito sabe o que o outro está pensando, sabe o que o outro está sentindo, sabe que o sujeito está apaixonado por ele, o outro, né? O sujeito sabe que o outro está apaixonado por ele. Pode não estar, mas ele acha que está. Ele acha com que o que se passa no outro é o que se passa com ele. Quando, na verdade, o que ele vê no outro está dentro dele. Então, ele é o outro e o outro é eu é o outro, diz lá, porque eu me constituo a partir do outro. No amor, isso é mais assim do que nunca, porque eu me confundo com o outro. Eu acho que sei o que se passa lá e eu não estou percebendo, mas o que eu acho que se passa lá, se passa é aqui. Então, o sujeito está implicado e desimplicado no objeto e ele está contido e contém o objeto também, nesse mesmo sentido. Ainda na questão amorosa, eu digo que o outro é meu, só meu, e eu prometo ao outro que sou só dele, que não sou de mais ninguém, que só tenho olhos para ele, para ela, para ele, quem for, e que ele me pertence, ela me pertence, e que isso nunca vai acabar, e que isso não é só infinito enquanto dure, mas é eterno, porque não é chama. O sujeito desmente os versos do Vinícius, né? Mas também porque ele investe no outro, no amor, o sujeito investe no outro uma libido que ele retira de si e coloca lá. Ele se apaixona por alguma coisa que ele vê no outro e que não está lá, mas a falta dela está aqui. Então há um equilíbrio, e é por isso que o amor não é o melhor dos exemplos, um equilíbrio precário, porque, por exemplo, na questão da droga, o toxicômano, o amor também. O sujeito perde, muitas vezes, se ele é um sujeito viciado, toxicômano, se ele é arrastado, sequestrado pela droga, ele se perde na sua condição de sujeito e se torna um objeto. É um objeto droga. Ele passa a ser drogado. Estou fazendo pequenos trocadilhos aqui, mas é um pouco isso. O sujeito perde a simultaneidade dessas operações, desses vetores. Ele não se desimplica no objeto, ele está todo implicado no objeto. E ele não contém mais o objeto, porque ele já o conteve tanto que ele não se diferencia mais. Então, ele é contido no objeto. Então, é um equilíbrio precário, às vezes, dependendo da estrutura do sujeito, porque nós temos sujeitos que se apaixonam, que vivem seus amores e os perdem e fazem luto e vão adiante. Temos sujeitos que têm muita dificuldade de fazer isso, mas conseguem. E temos sujeitos que não fazem isso. Temos sujeitos que enlouquecem, que matam o seu objeto de amor
porque não pode perdê-lo. E no caso das drogas também, é a mesma coisa. Nós temos sujeitos que utilizam as drogas, que usam qualquer coisa e ok, tchau, até a próxima vez. E outros que não, que se viciam, se apaixonam, entre aspas, perdidamente por aquilo e que se tornam objeto. Nós dizemos que o sujeito se faz objeto nessas situações em que a estrutura de cada sujeito, em alguns casos, pode permitir isso ou até implicar isso. O sujeito neurótico é razoavelmente protegido, razoavelmente. Não há garantias, não há nenhuma garantia. Então, são coisas que é preciso ter cuidado com elas. As drogas, o amor, o dinheiro, o trabalho, o sexo, as emoções, a adrenalina, os esportes radicais, qualquer coisa, na verdade. A atividade intelectual, o estudo, o saber, tutti quanti. O que acontece na nossa história, fazendo um pequeno exercício, pequena fantasia teórica, é que o nosso menino homem e homem menino, porque eu fiquei repetindo isso o tempo inteiro, menino homem ou homem menino, é uma dúvida. Acabei pensando assim, é um menino homem porque esse menino faz um esforço enorme para se tornar homem, pai, 7 filhos e depois mais do que 7. E para sustentar os filhos com o dinheiro ganho no trabalho e nunca encontrado, e se torna um homem. Porém, esse homem carrega essa marca sempre, uma vida inteira jogando na loteria, jogando no bicho, jogando nos sweepstakes, como se chamava antigamente as corridas de cavalo. Então, ele, sendo um homem, ainda era um menino marcado pelas lapadas de cinto nas costas e nas pernas. Mas ele se equilibra razoavelmente bem, porque atravessa a vida toda. Uma vida produtiva, uma vida levada a cabo com dignidade, com altivez, mas marcado por esses elementos, por essa frase, por esse significante. Porque o significante não é uma palavra, pode ser, mas pode ser uma frase, pode ser um silêncio, pode ser uma pausa, pode ser um pigarro, por exemplo. Mas ele atravessa essa odisseia marcado por esse significante. Volte à estação, devolva a moeda ao local onde você encontrou e saiba que filho meu não encontra dinheiro. Então, ele atravessa essa odisseia razoavelmente bem, como qualquer pessoa atravessa bem a vida, muitas pessoas, mas marcado por esse significante. E no final da história, digamos, como eu sugeri aqui, no que eu brevemente escrevi, a moeda volta, retorna do real, no corpo. Não é o que ele queria, não é o que qualquer um de nós quer. Poderia ter sido pior, poderia ter retornado antes, em momentos onde sua estrutura tivesse sido requerida, tivesse sido testada e tivesse cedido. Mas não, ele foi até o ponto onde se esperava ir. E, de fato, essa moeda voltou, retornou do real no corpo, no fim da Odisseia, quando o sujeito volta para casa não mais como sujeito, mas como ser pleno, né? Na morte. O que eu quero dizer é isso, é que essa plenitude com o objeto perdido, recuperado, só no fim. Mais ou menos esse é o comentário que me cabe fazer a essa história. Obrigado.